Olá! Sejam todos novamente bem-vindos ao História Universal, o fim do mundo, um evento futuro hipotético que tem o potencial para prejudicar ou extinguir a humanidade e ou qualquer outra forma de vida no planeta Terra. A humanidade sempre teve uma certa preocupação com tal evento. Hoje vamos fazer um resumo de algumas possibilidades, não só para o fim de nossa espécie mas o fim de nosso planeta e também de nosso universo. Após a vinheta apertem os cintos e deixem o like, se inscreva se gosta deste tipo de conteúdo e bora lá! Asteroide. Um dos maiores temores da humanidade é que a Terra esteja em rota de colisão com algum asteroide gigante que tenha o potencial de nos aniquilar por completo. O medo não é de forma alguma infundado, estes monstros existem mesmo no espaço e podem, sim, se chocar contra nós. Na verdade, a história do nosso planeta é repleta desses impactos. Enquanto ainda estava em formação, a Terra era bombardeada com maior frequência, e acredita-se que a Lua tenha sido formada graças a um destes eventos. Um asteroide com diâmetro de 500 km, se chocando contra o Oceano Pacífico e produzindo ondas de choque que viajam em velocidades absurdas. Um episódio destes decretaria o fim da vida na Terra. A força do impacto seria tamanha que romperia completamente a crosta terrestre da região, lançando os detritos ao espaço. Eles entrariam em uma órbita baixa, e conforme fossem caindo, destruiriam toda a superfície. Uma tempestade de fogo se espalharia pela atmosfera e vaporizaria qualquer forma de vida em seu caminho. Em apenas um dia, o planeta inteiro se tornaria inabitável. Colapso do ecossistema mundial. Sabemos que os ecossistemas sob estresse podem chegar a um ponto em que entram em colapso e rapidamente se tornam algo muito diverso. As águas claras de um lago intocado podem ficar da cor verde alga em questão de meses. Nos verões quentes, um recife de coral colorido pode logo tornar-se branqueado e praticamente estéril. E se uma floresta tropical tem sua copa significativamente reduzida pelo desmatamento, a perda de umidade pode causar uma mudança para as pastagens da savana com poucas árvores. Grandes ecossistemas podem entrar em colapso muito mais rapidamente do que pensávamos ser possível. É uma descoberta que tem implicações preocupantes para o funcionamento do nosso planeta. A humanidade agora precisa se preparar para mudanças nos ecossistemas mais rápidas do que imaginávamos através de nossa visão linear tradicional do mundo. Grandes ecossistemas como a floresta amazônica ou os recifes de coral do Caribe provavelmente entrarão em colapso em escalas de tempo humanas, relativamente curtas de anos e décadas, quando o ponto de inflexão for acionado. Nossas descobertas são mais uma razão para deter os danos ambientais que estão levando os ecossistemas a seus limites. Armas de destruição em massa. Atualmente, existem no mundo 10.227 bombas nucleares, e seriam necessárias 1.241.166 para varrer toda a humanidade da face da Terra. Comparação entre o poder nuclear necessário para destruir toda a área do planeta coberta por humanos em comparação com o que existe atualmente no arsenal mundial. Quantos megatons seriam necessários para destruir a Terra? Pois é, seria necessária uma explosão nuclear com mais de 3 megatons. Embora esteja longe de ser o maior poder de fogo que a humanidade já construiu em termos de bombas atômicas, isso já seria capaz de fazer um estrago significativo aqui na Terra. A morte do Sol. Tudo um dia morre, inclusive o Sol, que já tem até o seu prazo de validade previsto. Restam-lhe 5 bilhões de anos de vida. Mas o que será de nossa estrela maior depois disso? A resposta já foi revelada por uma equipe internacional de cientistas na revista Nature Astronomy. Usando um novo modelo de computador, os astrônomos descobriram que, quando ficar sem combustível, em vez de simplesmente desaparecer, como se pensava anteriormente, o Sol se transformará em uma nebulosa planetária massiva. O Sol está na metade da sua existência. Seu fim será marcado pela falta de hidrogênio em seu núcleo, que provocará um colapso em seu centro. Essas reações nucleares fazem com que o Sol inche em uma gigante vermelha que eventualmente pode engolir Mercúrio e Vênus. Mas este não é o fim da história.
Ao se formar em um gigante vermelho, segundo os pesquisadores, o Sol perderá cerca de metade de sua massa e as suas camadas externas serão expulsas a cerca de 20 km por segundo. Seu núcleo irá aquecer rapidamente, fazendo irradiar luz ultravioleta e raios-x que alcançam as camadas externas e as transformam em um anel de plasma brilhante. Os astrônomos calculam que essa nebulosa planetária brilhe por cerca de 10.000 anos. Aparentemente a Terra continuará a existir, mas a vida terrestre já terá acabado muito antes disso. À medida que o Sol envelhece, ele se tornará cada vez mais brilhante, e nos próximos 2 bilhões de anos poderá ficar quente o suficiente para ferver os oceanos. Anel de Fogo do Pacífico. O Anel de Fogo do Pacífico, também chamado de Círculo de Fogo do Pacífico ou, simplesmente, de Anel de Fogo, é uma área com elevada instabilidade geológica localizada no Oceano Pacífico, abrangendo o oeste das Américas e o leste da Ásia e da Oceania. Com uma extensão de 40.000 quilômetros, esse cinturão possui um formato que lembra uma ferradura ou um semicírculo. É basicamente constituído por cadeias ou cordilheiras de montanhas, fossas oceânicas, profundos vales e arcos de ilhas vulcânicas. Essa zona de instabilidade é responsável pela maioria dos terremotos que ocorrem sobre a superfície terrestre. Se caso este círculo resolvesse entrar em colapso e vários ou todos os supervulcões entrassem em erupção, jogariam suas cinzas tão alto que elas ficariam suspensas na atmosfera por vários anos, provocando uma redução média das temperaturas em cerca de 10 graus Celsius por todo o planeta, em virtude do bloqueio dos raios solares por essa nuvem de cinzas. Além disso, seria bem provável que a maior parte dos continentes se tornassem praticamente inabitáveis, entre terremotos e tsunamis que também seriam provocados com essa catástrofe. Apocalipse da Bíblia. O Apocalipse, o último livro da Bíblia, escrito provavelmente por João, um dos 4 evangelistas, os outros são Mateus, Marcos e Lucas, por volta de 95 d.C., na pequena ilha grega de Patmos. A corrupção e a maldade da humanidade têm alcançado um auge, e as profecias da Bíblia sobre o retorno do Senhor foram essencialmente cumpridas de acordo com as religiões que seguem a Bíblia. Catástrofes estão se tornando cada vez mais severas no mundo inteiro, terremotos, pragas, fome e guerra têm se tornado ocorrências frequentes, e fenômenos raros têm aparecido no céu. Para muitos cristãos devotos, os dias do retorno do Senhor está próximo. As visões descritas pelo profeta são aterradoras. Um filme de terror tendo como tela de projeção o céu. Há personagens assustadores, como 4 cavaleiros espalhando fome, guerras e peste. Um deles, esverdeado, chamado a Morte, vinha acompanhado da morada dos mortos. E anjos, muitos anjos, alguns tocando trombetas, anunciando castigos e catástrofes. E trovões, clamores, relâmpagos e terremotos. E cenas apavorantes, a terra será atacada por pragas terríveis. O Apocalipse de João prevê a luta final entre o bem e o mal, entre Deus e o diabo. Muitos especialistas identificam esse local como Megido, hoje no território de Israel. Depois da batalha, virá o juízo final, que jogará para sempre os pecadores no inferno e os bons e justos no paraíso. Inteligência artificial. Imagine sistemas, sejam biológicos ou artificiais, com níveis de inteligência iguais ou muito maiores do que a inteligência humana. Cérebros humanos ou de animais radicalmente aprimorados poderiam ser alcançados por meio da engenharia genética, nanotecnologia, tecnologia da informação e ciência cognitiva, enquanto a inteligência de máquina maior do que a humana provavelmente surgirá por meio de avanços na ciência da computação. Stephen Hawking, um dos mais proeminentes cientistas do mundo, disse à BBC que os esforços para criar máquinas pensantes é uma ameaça à existência humana. Ao mesmo tempo, Hawking não está sozinho em seu temor. No curto prazo, há preocupação quanto à eliminação de milhões de postos de trabalho por conta de máquinas capazes de realizar tarefas humanas, mas líderes de empresas de alta tecnologia, como Elon Musk, da fabricante de foguetes espaciais SpaceX, acreditam que, a longo prazo, a inteligência artificial se torne nossa maior ameaça existencial. Hawking dizia que as formas primitivas de inteligência artificial desenvolvidas até agora têm se mostrado muito úteis, mas ele teme eventuais consequências de se criar máquinas que sejam equivalentes ou superiores aos humanos.
Essas máquinas avançariam por conta própria e se reprojetariam em ritmo sempre crescente, afirmou. Os humanos, limitados pela evolução biológica lenta, não conseguiriam competir e seriam desbancados. Big Rip. A teoria do Big Rip, ou em português Grande Ruptura, é uma hipótese, apresentada inicialmente em 2003, que diz que se a expansão do universo atingir uma velocidade acima do nível crítico, causará o deslocamento de todos os tipos de matéria, e então as galáxias se isolariam, e depois de alguns bilhões de anos os próprios átomos se desintegrariam. A chave desta hipótese é a quantidade de energia escura no universo. Se o universo contém suficiente energia escura, poderia terminar tendendo a uma desagregação de toda a matéria. Os autores desta hipótese, entre eles Robert Caldwell do Dartmouth College, calculam que o fim do universo, tal como o conhecemos, ocorreria em aproximadamente 35 bilhões de anos, depois do Big Bang. Como o universo atual possui cerca de 14 bilhões de anos, restam aproximadamente 21 bilhões de anos. Big Crunch. O Big Crunch, ou em português, o Grande Colapso, era uma hipótese, já descartada, segundo a qual o universo começará no futuro a contrair-se, devido à atração gravitacional, até entrar em colapso sobre si mesmo. Para tal acontecer, a atração gravitacional de toda a matéria num horizonte observável atingiria um valor suficiente que tornaria a curvatura espacial do universo positiva, diminuindo a expansão do universo e depois revertendo-a. Deste modo, o universo contrair-se-ia, durando essa contração o mesmo tempo da expansão. Toda a energia e matéria seriam comprimidas até se atingir a gravidade zero. Big Freeze. Conhecida pelo nome em inglês de Big Freeze, a teoria do grande congelamento, basicamente, se refere à ideia de que o universo poderia morrer de frio. Você deve se lembrar do termo entropia. Ele se refere à medida de desordem das partículas em um sistema físico e quantifica o seu grau de irreversibilidade. A maioria das observações sugere que a expansão do universo continuará para sempre. A teoria predominante é que o universo esfriará à medida que se expande, tornando-se frio demais para sustentar a vida. Por esta razão, este cenário futuro popularmente chamado de Heat Death morte térmica, agora é conhecido como Big Chill Grande Frio, ou Big Freeze Grande Congelamento. Quando isso acontecer, o calor presente em todo o sistema se encontrará distribuído de maneira completamente homogênea, de forma que já não haverá mais disponibilidade de energia, o calor. Com isso, todo o movimento mecânico que há no sistema deixará de existir, e tudo o que há no universo, como galáxias, estrelas e planetas acabará morrendo. Big Sloop. Esta teoria surgiu há pouco tempo, logo após o desenvolvimento do conhecimento sobre o bosão de Higgs. De forma simples, o bosão é a partícula responsável por conceder massa à matéria. Entende-se que essa partícula é responsável por dar massa aos corpos. O fato de essa partícula conferir massa ao nosso universo faz com que ele exista de maneira intrinsecamente instável. Devido a isso, no caso de o nosso universo entrar em contato com um universo alternativo com um estado de energia diferente do nosso, um evento de destruição cataclísmica seria desencadeado e o nosso universo seria completamente sugado. E, para piorar, esse é um evento que ocorreria sem avisos prévios. Ele poderia ocorrer a qualquer instante em qualquer lugar do universo. Ataque alienígena. Segundo um pesquisador, existem 4 civilizações extraterrestres na Via Láctea que poderiam atacar o planeta Terra. O estudante de doutorado da Universidade de Vigo, na Espanha, Alberto Cabaleiro, chegou à conclusão de que podem existir civilizações hostis nas nossas redondezas, ou seja, propensas a atacar a Terra. A pesquisa é considerada mais como uma experiência de pensamento. O artigo, intitulado Estimando a Prevalência de Civilizações Extraterrestres Maliciosas, tem como objetivo advertir outros cientistas e colocar um número para as civilizações que poderiam eventualmente reverter as mensagens que são enviadas. Entretanto, o estudo conclui que a probabilidade da Terra sofrer com uma invasão extraterrestre é menor do que a probabilidade da raça humana ser extinta por ser atingida por um asteroide. Em resumo, só temos uma Terra.
Ela tem que ser a nossa prioridade, no mínimo. Cuide das plantas e das árvores, preserve a natureza, seja bom com os outros seres que habitam a Terra conosco, cuide hoje do seu futuro amanhã. Cuidar da Terra é o futuro do presente e o presente do futuro. E por falar em vida extraterrestre, no próximo episódio, OVNIs, o que sabemos até o momento sobre estes objetos que são frutos das mais diversas e controversas histórias e teorias. Seja abduzido até nosso próximo episódio. Obrigado por assistir, e por favor inscreva-se no canal para não perder os próximos episódios e nos ajudar a manter este projeto.